Bom dia, candidato Fernando Haddad. Muito obrigado por nos receber. Uma satisfação. É a primeira entrevista que nós vamos fazer da série dos candidatos em São Paulo. Fernando Haddad, há 6 meses das eleições, o senhor ainda não é conhecido por 44% do eleitorado paulistano, segundo o Datafolha. Quando e como pretende se apresentar a esses eleitores? Olha, em primeiro lugar, nos valendo dos convites que os meios de comunicação nos fazem para entrevistas como essa, né? As rádios estão muito envolvidas na campanha já, os jornais estão cobrindo com uma certa periodicidade, embora atinjam um número muito pequeno de eleitores, e as TVs entrarão nessa discussão mais adiante, além do programa eleitoral gratuito. Então há um cronograma de exposição que é natural em campanhas, sobretudo uma campanha municipal, que em geral começam um pouco mais tarde mesmo, né? A vantagem do programa eleitoral, no caso municipal, é que todo o tempo é dedicado ao candidato majoritário. Então nós vamos ter 45 dias para apresentar uma plataforma de governo à altura dos desafios que a cidade enfrenta. Agora, o programa de TV só começa dia 21 de agosto, se eu não estou enganado. O PT não tem programas políticos no primeiro semestre. Não fica muito longe, quer dizer, faltam só 6 meses para a eleição, né? O que o senhor pretende fazer, assim, em termos mais imediatos, além de entrevistas e tudo, para colocar a campanha na rua, para fazer campanha? E de que maneira o senhor pretende se apresentar ao eleitorado? Olha, a legislação é muito restritiva, né, nesse momento de pré-campanha. Ou seja, você se libera a partir do início, não do programa eleitoral, mas do início da campanha oficial. O que vai se dar depois das convenções, a partir de julho. Antes disso, a legislação restringe muito seus movimentos e você pode se dedicar à elaboração do programa, a reuniões setoriais. Nós fizemos uma reunião com um grupo de educação com mais de 400 pessoas para um debate com Mário Sérgio Cortella e Elisete Arelaro. Então é natural você reunir 400, 500 pessoas para discutir os eixos temáticos do programa de governo. Isso vai criando um movimento na cidade de participação e vai tornando a nossa proposta mais conhecida. Agora, nada substitui, evidentemente, o horário eleitoral, que aí sim você tem condições de se apresentar. E cada vez mais, Couto, o eleitor deixa para decidir na última hora. Sobretudo em eleições municipais, tem acontecido esse fenômeno. Nos últimos 15 dias o voto migra, se consolida, né? Isso aconteceu em 2008, aconteceu em 2004. Então nós temos que contar com isso também. A Luísa Erundina largou com 1% de intenção de votos e foi eleita prefeita. Essa pergunta eu vou fazer para todos os candidatos, a mesma. Por que e para que o senhor resolveu se candidatar a prefeito de São Paulo? Dê um bom motivo para o eleitor votar no seu nome. Olha, eu entendo que eu me preparei para exercer funções públicas na minha carreira acadêmica. Eu sou graduado em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Essa trajetória tinha como foco a participação na vida política nacional, mas com preparo necessário para atuar de maneira correta no setor público. Em 2000, com a eleição da prefeita Marta, eu passo a integrar a equipe de governo, na gestão do João Sayad à frente da Secretaria de Finanças. Depois disso, eu participo da área econômica do governo Lula, Lula 1, vamos dizer assim. Me torno secretário executivo e depois ministro da Educação, cargo que eu ocupei por 6 anos e meio. Então, eu penso que é uma decorrência natural da minha trajetória, depois de estudar muito o Estado, né? Direito, Economia e Filosofia, depois de exercer funções públicas relevantes e entregar uma série de projetos que mudaram a cara da educação no Brasil, sobretudo no que diz respeito ao acesso à educação profissional superior e a mudança, né, da trajetória de queda da qualidade. Nós estamos vivendo um momento de retomada da qualidade da escola pública. Eu penso que isso me credencia, né, para me apresentar numa eleição, porque são 30 anos, né, entre a carreira acadêmica e a carreira administrativa no Estado, 30 anos de reflexão sobre a administração pública. Agora me vejo em condições de colaborar, porque eu conheço a administração municipal,
Por 2 anos e meio eu trabalhei numa gestão muito exitosa e que recuperou a cidade, e por 8 anos e meio eu trabalhei no governo federal, né? No primeiro mandato, no segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma. Eu sou o único ministro da Educação que serviu a 2 presidentes, e por tanto tempo, né? Mais de 6 anos à frente do cargo. Então, eu penso que, enfim, isso me credencia para apresentar uma plataforma para São Paulo que, sobretudo, se valha desta experiência acumulada no plano local e no plano nacional para promover as parcerias necessárias para melhorar a qualidade de vida do paulistano. Com tantos problemas que temos na cidade, caso seja eleito, por onde pretende começar seu trabalho para melhorar a vida dos paulistanos? Que tem um leque de problemas enorme, né? Por onde começar? Digamos que o senhor seja eleito, né? E aí tem sobre a sua mesa lá todas as questões, os problemas e tal. Por onde começar? Olha, nós criamos grupos temáticos em torno de 10 questões importantes. Obviamente que todas são importantes, mas nós vamos ter que começar de alguma delas, né? Essa é a sua pergunta. Mas nós não podemos pensar São Paulo sem pensar o meio ambiente, sem pensar segurança, sem pensar mobilidade, educação, saúde, enfim, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico da cidade. Então, há 10 temas que nós queremos discutir: a questão da cultura, cidadania, gestão. Quantas pessoas estão envolvidas nesses grupos hoje? Olha, é o que eu lhe falei, né? Só no seminário que nós patrocinamos foram 400 pessoas. É evidente que o grupo que vai redigir o programa é um mais seleto, até porque nem todos têm disponibilidade de tempo para redigir. Mas a participação será muito importante, né? Na elaboração e nas ideias, né, que vão surgindo para equacionar os problemas de São Paulo. A questão da mobilidade, hoje ela é central na cidade. As pessoas estão gastando 3, 4 horas do seu dia no trânsito ou se deslocando, né? E isso, obviamente, que exige não só a retomada de investimentos que foram abandonados em transporte público. Essa gestão, a marca dela é o abandono do transporte público. Não houve uma única iniciativa relevante. Mesmo a parceria com o metrô, não houve uma contrapartida em termos de plano de metas. Então é dinheiro novo em ritmo velho, né? São 2 quilômetros ao ano, historicamente, nos 17 anos de governo do PSDB no estado de São Paulo. E esse recurso adicional da prefeitura não resultou numa melhoria do ritmo das obras do metrô. Nós temos o ritmo velho. Na questão dos ônibus, nem falar. Aí foi um abandono mesmo, um descaso total. E todos os corredores planejados, os investimentos em terminais, tudo que estava planejado pela nossa gestão foi literalmente abandonado pela atual administração de Serra e Kassab. Um pouco numa forma velha de fazer política, né? Que é você tentar apagar as marcas de uma administração, sobretudo as boas marcas deixadas por uma administração, imaginando que o povo vai esquecer o que foi feito no passado recente. O povo não esquece. O povo sabe que transporte público é uma marca do Partido dos Trabalhadores. Então nós vamos retomar esse debate. A educação, obviamente que é minha área, eu pretendo dar uma atenção muito especial, a começar do fato de que São Paulo, apesar de ser uma cidade global, não tem uma educação de nível global. Nós estamos falando do maior PIB, né, brasileiro, é a cidade mais rica do país, mas não é o sistema educacional mais rico do país. Então nós temos que compatibilizar a renda de São Paulo, a força de São Paulo, com a qualidade do ensino. E também nesse quesito, o que se percebe é a série histórica dos últimos 20 anos, por exemplo, é de total estagnação do ponto de vista da qualidade. São Paulo, estado, por exemplo, que é um estado rico e cuja renda per capita é superior à do Chile, à do México, à da Argentina, fica aquém desses países no que diz respeito à qualidade da educação. Então, apesar de ser uma região, um estado rico, nós temos problemas de qualidade por falta de gestão, não por falta de recursos. Isso é importante frisar. A saúde vive um momento importante também, porque os postos de saúde estão muito abandonados, a falta de profissionais também é grave, e nós precisamos, com os recursos disponíveis, e eu quero lhe dizer, não são poucos, né? Nós estamos investindo em saúde, mas também por um problema de gestão, há um desequilíbrio. Qual é o orçamento de São Paulo para esse ano? O
orçamento de São Paulo deve fechar, executado, um pouco mais de 35 bilhões. O autorizado supera, deve beirar 37, 38 bilhões. Mas a execução não deve chegar... Quer dizer, dinheiro tem, é como usar esse dinheiro. Couto, é 3 vezes o orçamento que nós tínhamos. Eu sempre lanço esse desafio. Comparem o que nós entregamos em 4 anos com 1/3 do orçamento, com o que eles entregaram em 8, com 3 vezes o nosso orçamento. No caso, moradia, hospitais, corredores, céus, nós sempre entregamos mais que eles. E isso herdando uma prefeitura praticamente quebrada da gestão Pita, que aliás tinha o Kassab como secretário de planejamento. Pelo que eu vi, vai ser mais uma campanha, como as últimas têm sido, nós contra eles, né? Que você usa muito essa expressão, mais do que eles, mais do que eles. Então, é uma campanha nós contra eles. São Paulo é muito isso. É que há duas visões de cidade. É o PT e o anti-PT. Não há como negar que, inclusive essa oposição sistemática que eles fizeram ao presidente Lula e fazem à presidenta Dilma é incompreensível do ponto de vista federativo. Porque uma coisa é você fazer oposição a um governo, é da democracia e é muito bem-vindo, né? Uma voz crítica às ações do governo. A outra questão federativa não tem nada a ver com o governo, são relações de Estado. São Paulo não pode ficar alheia aos programas que o governo federal tem para atender ao interesse do paulistano. Se há o PAC Mobilidade, se há o Minha Casa Minha Vida, se há o Proinfância para alavancar a oferta de vagas em creches e pré-escolas, se há recurso do contribuinte paulistano para atender aos interesses do cidadão paulistano, a parceria é quase obrigatória. E isso não tem acontecido em São Paulo. Ninguém governa sozinho uma cidade do tamanho de São Paulo. Qual é a sua possível equipe? Quais os nomes que não poderiam faltar na sua equipe de governo? Eu sei que é muito cedo, a campanha não começou e tal, mas quais nomes não poderiam faltar só para dar um exemplo de como seria a sua equipe de governo? Olha, eu não posso antecipar convites que eu ainda não fiz e não sei se serão aceitos. Qual o perfil de quem você gostaria de ter? Olha, em São Paulo? Eu entendo que nós tivemos, na gestão federal, nós tivemos uma experiência muito rica, né, de pessoas que colaboraram. Muitos quadros foram formados para administrar o país durante o governo Lula e agora durante o governo Dilma. E é natural que esses quadros, depois de um tempo, queiram voltar para São Paulo, depois de prestar importantes e relevantes serviços ao país. Então, há um conjunto expressivo de colaboradores, né, e jovens colaboradores, inclusive, que eu entendo que estarão disponíveis para assumir funções importantes. Agora, tudo também vai depender das alianças, né, de quem estará conosco na primeira hora ou no governo, compondo a base de sustentação. Aí também tem esse ingrediente que é preciso você formar maioria na Câmara. Não, eu entendo, mas quem que você gostaria que tivesse na tua Olha, equipe? Você gostaria, não que... O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, eu estou muito bem, em termos de perfil, eu estou muito bem impressionado com jovens gestores que ascenderam no vácuo aí do governo Lula, né? Criou-se uma situação em que quadros foram recrutados em todo o país, e não é diferente em São Paulo, e que demonstraram uma grande capacidade de formulação e contribuição para as políticas públicas federais. Eu compus uma equipe no Ministério da Educação completamente técnica, né, mas de pessoas comprometidas com um determinado projeto. A aliança entre compromisso social e qualidade técnica, eu penso que é o que nós temos que observar para convidar alguém para compor uma equipe. Até agora, a campanha em São Paulo tem se resumido a um candidato criticar o outro, né, pelo que a gente vê na imprensa. O que o senhor pretende fazer para evitar esse fla-flu, né, que tem sido característica das eleições de São Paulo, fla-flu, PT, anti-PT, e discutir realmente os grandes problemas e desafios da cidade? O que o senhor pretende fazer para mudar isso? Quer dizer, em vez de ficar um criticando o outro, discutir as questões difíceis, graves que a cidade enfrenta? Olha, eu penso que o nosso adversário, o principal adversário, tem grande dificuldade em discutir a cidade. Porque toda a sua vida foi dedicada a discutir os temas nacionais. E toda a carreira desse candidato, José Serra, ela foi pensada para chegar à presidência. Então você veja que mesmo nas declarações mais recentes dele,
o alvo dele é sempre o governo federal. Ele não consegue perceber que o governo federal é parceiro de um prefeito. Você pode e deve fazer oposição, mas que a oposição tem lugar e hora para acontecer. É um determinado perfil de político que faz oposição no plano federal. São os senadores, são os deputados federais, ou seja, são os intelectuais orgânicos do partido. Quando você assume uma prefeitura ou um governo do estado, a tua missão é outra. A tua missão é explorar as possibilidades de parceria. E quando ele lança a sua candidatura na perspectiva de se opor ao projeto que está em curso no país, ele acaba se deixando cegar e não, portanto, não consegue perceber o enorme potencial de melhorar a qualidade de vida da nossa gente aqui de São Paulo. Então, eu insisto em dizer, eu estou querendo explorar essas possibilidades de parceria com o governo do estado e com o governo federal. E para isso eu preciso discutir os problemas da cidade. Eu não tenho encontrado ambiente para discutir os problemas da cidade, porque o foco do meu adversário é político e federal, nacional. Ele não discute os problemas, não sei se sequer os conhece profundamente para discuti-los, né? Sua presença na Prefeitura de São Paulo foi muito rápida, né? Um pouco mais de um ano de exercício do mandato. Todos os candidatos em todas as eleições prometem melhorar a educação, saúde, transportes, as condições de moradia e a segurança. Eu mais ou menos fiz essa pergunta comigo, mas queria insistir, qual é a sua prioridade zero? Olha, sobre isso, coach, eu estou muito tranquilo, porque tudo aquilo que eu anunciei quando assumi o Ministério da Educação, eu fui capaz de entregar com o apoio do presidente Lula. Né? Nós prometemos, por exemplo, dobrar o número de vagas nas universidades públicas federais. Nós prometemos conceder 1 milhão de bolsas no âmbito do ProUni para jovens de baixa renda fazerem uma faculdade. Nós prometemos criar o Fundeb, o Piso Nacional do Magistério, avaliar escola por escola. Enfim, é um conjunto de iniciativas que foram ampliar a oferta de cursos técnicos no país. Nós praticamente triplicamos a rede federal de escolas técnicas. Nós criamos, portanto, um novo paradigma, que é o de dizer o que vai fazer e entregar. Então, o plano de desenvolvimento da educação que eu lancei em 2007, você listar aquilo que foi anunciado e cotejar com o que foi entregue até final de 2010 ou final de 2011, você vai verificar que nós não fugimos dos nossos compromissos. Nossos compromissos foram honrados. Onde se conclui que a sua prioridade pela resposta é a educação? Não, eu sinalizei que a questão da mobilidade, eu vou retomar os investimentos em transporte público. A questão da educação, não me conformo com uma cidade com o peso global que tem São Paulo não tenha um sistema educacional à altura desse peso. Ou seja, nós temos que perseguir metas de qualidade em São Paulo. Coloquem a São Paulo em pé de igualdade com grandes capitais no que diz respeito à educação e à questão da saúde. Como pretende unir, essa é uma questão delicada, como pretende unir o PT, que até agora não se entendeu nem para escolher os coordenadores da sua campanha? Como está hoje a sua relação com Marta Suplicy? Ainda não existe comando de campanha. Como é que o senhor pretende resolver isso a curto prazo? Nenhum candidato anunciou comando de campanha até o presente momento. E o que tem são especulações que eu considero até naturais nos jornais, nas revistas. Mas não há esse clima efetivamente. O PT está unido em torno de uma candidatura. A ex-prefeita Marta Suplicy já disse, no momento oportuno, quando for o caso, ela estará ao meu lado, né, ao lado do presidente Lula, da presidenta Dilma, em torno do nosso projeto para a cidade. Então não vejo nenhuma dificuldade de processamento. O senhor tem conversado com ela? Como é que o senhor sente, nesse momento, o astral da ex-prefeita para se engajar na campanha? Como é que tem sido o diálogo de vocês dois? Ela saiu magoada do processo de indicação, né? Ela não escondeu isso de ninguém. Como é que vocês estão fazendo para trazê-la de volta? Olha, as minhas conversas com ela têm sido muito cordiais sempre, e as conversas dela com interlocutores comuns, os presidentes do PT, no plano municipal, no plano federal, têm sido muito boas. Então, realmente eu não estou vendo nenhuma dificuldade em relação a isso.
Entre tantos outros, nós já falamos um pouco disso, para mim o maior problema hoje de quem vive em São Paulo é o da mobilidade urbana, que afeta todas as classes sociais e todas as regiões, tanto quem tem carro como quem depende do transporte coletivo. Perde-se cada vez mais tempo entre a casa e o trabalho ou a escola. O que é possível fazer como medida emergencial para a cidade voltar a andar? Porque tudo que se fala, assim, metrô, né, anel viário, corredor de ônibus, são obras demoradas. Né? Corredor não. Corredor menos, Em 2 anos, em 2 anos apenas, porque o mandato é de 4 anos, nós passamos 1 ano e meio, quase 2, recuperando as finanças do município. Nos 2 últimos anos da nossa gestão, nós abrimos os investimentos na cidade em educação, transporte, saúde, como nunca tinha sido feito. E nós conseguimos corrigir várias das distorções em muito pouco tempo. O problema é que o processo foi abortado. É um plano que foi elaborado por técnicos, que tinha a legitimidade de especialistas, né? que tinham composto um plano que não era de governo, era um plano para a cidade, de médio e longo prazo. Quer dizer, não havia razão para chegar ao ponto abandonar esse plano. Porque a cidade deu um nó, né? Deu um nó. Deu um nó. Mas qual seria uma medida emergencial, assim, logo no começo da administração, que é possível fazer para a cidade voltar a andar? Porque o metrô, por exemplo, é 2 km por ano, né? Menos até. Mas o que é possível fazer, né? Rodízio... Não, assim, se for medida de curtíssimo prazo, é gestão do trânsito, que está abandonada também. Você não tem hoje, né, uma CET que precisa, nesse momento, ser valorizada, porque no curtíssimo prazo é com eles que nós vamos contar, com o pessoal da operação. Então você tem que incidir sobre a malha instalada, vamos dizer assim, né? A capacidade instalada é essa, para você melhorar o fluxo, você precisa incidir na operação, e nós não temos operação. Os corredores estão sem operação. Mas por que é? Falta gente, precisa contratar? Olha, eu recebi a notícia, que eu até pedi para confirmar, portanto não é oficial, mas de que são 400 operadores por turno na cidade de São Paulo. Se isso se confirma, se é verdade que você só tem 400 operadores por turno, você está num caos logístico. Porque uma cidade dessa dimensão não pode ter 400 operadores por turno. Como o senhor pretende, já fez isso várias vezes na entrevista, criticar a administração do atual prefeito Gilberto Kassab, se até outro dia o PT procurava se aliar com o partido dele, o PSB? O PT nunca fez esse gesto, bem ao contrário. Foi o prefeito que nos procurou porque não encontrava espaço no campo que ele representa, né? E nunca nos procurou formalmente. Nunca procurou o presidente do partido, Rui Falcão, nem o presidente municipal, o vereador Antônio Donato. Ele conversou umas vezes com o ex-presidente Lula. Conversou uma vez. Uma vez. Uma vez, quer dizer, soltou essa tese. O presidente Lula, você sabe que tem o Henrique Meirelles em alta conta, imaginou que ele pudesse ser um vice importante, 2 ministros do governo Lula representando uma nova proposta para São Paulo, mas aquilo não teve desdobramento, efetivamente. O fato do PSDB ter feito prévias agora nesse final de semana para escolher o seu candidato e o senhor ter sido indicado pelo ex-presidente Lula pode ser usado pelos adversários do PT? O que o senhor pretende, de que maneira o senhor pretende responder a eles? Acredito que não. Já falaram isso, né, depois da indicação. O PT tem muito mais tradição em prévias do que o PSDB. O PSDB, acho que é a primeira prévia que realiza. Não tem notícias de um outro processo de prévias do PSDB. Então, eles estão engatinhando ainda do ponto de vista da democracia interna. E o presidente Lula, ele já enfrentou pessoalmente prévias. Você há de lembrar, ele, para ser candidato a presidente em 2002, enfrentou um processo de prévias. Senador Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy. Então, inclusive, ele brincou comigo, ele falou, até o Eduardo, que não aceitou retirar a candidatura em 2002, resolveu se incorporar à sua campanha. Então, foi um processo de discussão interna. Não houve nenhuma... E nem poderia haver, porque a democracia interna no PT é muito forte. Se algum dos outros 4 pré-candidatos quisesse disputar as prévias, ninguém ia oferecer obstáculo a isso, muito pelo contrário.
é que houve um convencimento de que nesse momento não era necessário. Né? A sua longa permanência no Ministério da Educação mais ajuda ou atrapalha a candidatura de Fernando Haddad? O senhor falou de várias conquistas no MEC nesses 6 anos e meio, mas houve problemas também. Eu lembro essas questões do Enem, essa questão do kit gay que já está voltando aí na campanha, né? Então, de que maneira o MEC, o seu trabalho no MEC pode ajudar ou atrapalhar a campanha do candidato? Para mim, o Enem é uma grande conquista. Eu não coloco o Enem como um problema, muito pelo contrário. Se não fosse o Enem, a reformulação que eu fiz no Enem, nós não teríamos podido oferecer 1 milhão de bolsas de estudo no âmbito do ProUni. O SISU oferece mais de 150 mil vagas em universidades federais, graças ao Enem. O paulistano, que só tinha a USP à sua disposição, hoje faz o Enem na cidade e tem o país inteiro para escolher onde estudar. Agora, se nós formos vítimas de tentativas de fraude, isso não tira em nada o mérito do programa. Seria o mesmo que querer acabar com o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Operação Tormenta da Polícia Federal identificou fraude em 5 edições do exame. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tentativa de confundir a opinião pública é porque por trás do Enem há interesses econômicos muito importantes. Há uma indústria que está sendo desmontada, né, que é a indústria de reserva de vagas, para quem pode pagar taxa de inscrição e fazer cursinho pré-vestibular. Esse é o nó que nós estamos desatando no Brasil, que é o último país a conviver com o vestibular. O último país do mundo. Então essa decisão tinha que ser tomada, nós tomamos e vamos celebrar por muitos e muitos anos ter nos livrado, pelo menos parcialmente, do vestibular. E essa questão do kit gay que vira e mexe, volta ao noticiário? Olha, existem setores minoritários muito intolerantes, né? Na verdade, aquilo tudo já foi explicado mais de uma vez. Aquele material foi produzido pela liberação de uma emenda parlamentar. E quando chegou ao Ministério da Educação, nós não consideramos apropriada a distribuição. Resume-se a isso, todo esse episódio, né? Se puder dar uma sugestão, não é o papel do repórter, mas eu não resisto, né? Por que não criar uma cadeira de cidadania desde a primeira série, do primeiro ano primário, né? Desde o começo, cidadania, né? Contra os preconceitos, em que envolva tudo, não apenas essa questão da homofobia e tal, mas todas as questões de cidadania. Isso é uma coisa que tempos que eu defendo, em todos os níveis, né? Discutir isso, e não especificamente... Não, mas o Brasil está avançando muito. O MEC tem produção de material contra a discriminação racial, tem produção de material contra a discriminação de gênero. Mas está nas escolas em todos os níveis, desde o começo? Tem muito material produzido hoje sobre a questão da diversidade, da diferença, né? Tanto no que diz respeito à pessoa com deficiência, quanto à questão de gênero, questão racial. Enfim, o Brasil tem avançado na conquista de direitos, né? Agora, há setores minoritários que cultivam a intolerância. Mas eu entendo que a maioria da população realmente quer afastar esse tipo de pensamento da nossa cultura. Nós somos conhecidos no mundo como sendo um povo muito tolerante. Aqui, judeus e árabes convivem, né? E nós estamos progredindo na questão da discriminação. O Brasil tem feito avanços. A Lei Maria da Penha, né? Os crimes de racismo, né? Enfim, há uma legislação, há um Ministério Público atuante, a Justiça, né? Também se faz presente. Tem havido avanço. Agora, há forças do retrocesso, mas que são minoritárias. Eu não acredito que terão audiência. Qual será a sua principal bandeira de campanha? Na hora que a campanha começar, qual é a bandeira do Fernando Haddad? Porque no caso da Dilma, muita gente fala, não, a Dilma também teve dificuldades no começo, mas tinha uma bandeira que era continuidade. Basicamente era isso. Aqui é a mudança, né? E como se traduz isso? Não. Eu penso que a comparação da atual administração com o que nós pudemos fazer por São Paulo e a perda de oportunidades da administração atual em relação ao progresso que o país experimentou nos últimos 9 anos, quando a população tomar conhecimento disso, eu acho que o desejo vai ser de mudança. O clima na cidade é de mudança, isso eu posso te assegurar. Não há um clima de continuidade. Inclusive,
O próprio Zé Serra tem muita dificuldade em se apresentar como um candidato da continuidade de uma administração que ele, mal ou bem, forjou. A equipe é a mesma, as diretrizes são as mesmas, enfim, ele tem 4, 5 secretários na gestão Kassab até hoje, mas ele tem muita dificuldade de se identificar com a atual administração. Nós não temos nenhuma em apresentar uma plataforma. Como que o senhor traduz numa frase esse desejo de mudança, vontade? Assim, uma frase, uma bandeira. Olha, São Paulo está desequilibrada e desatualizada. Eu vou te colocar em termos ainda genéricos, mas que expressa muito bem. A vida do paulistano melhorou da porta para dentro de casa. Da porta para fora de casa, a vida não melhorou. Da porta para dentro melhorou porque a economia melhorou. A geração de emprego, de oportunidades de renda, isso melhorou no Brasil. Da porta para fora, o poder público municipal não foi capaz de aproveitar esse momento de prosperidade para equilibrar esse jogo. Então há um desequilíbrio entre a qualidade de vida privada que as pessoas têm dentro de casa, com um carro, com um computador, com a TV de plasma. Tem carro, mas não consegue andar. Mas não consegue andar. Então a vida privada melhorou dentro de casa. Você sai, você não encontra espaço público, você não encontra segurança, você não encontra iluminação, você não encontra educação de qualidade, serviços públicos de qualidade. Essa discrepância, esse desequilíbrio é a marca da nossa vida em São Paulo hoje. Nós temos que traduzir em investimento público para reequilibrar o jogo e que as pessoas se sintam convidadas a participar da vida comunitária. Fora de casa, nos parques, nas praças, nos teatros, nos museus e assim por diante. Se o senhor pudesse escolher outra cidade para viver, em que cidade brasileira gostaria de morar e por quê? Eu não tenho experiência de... Eu passei um tempo em Brasília por conta do meu ofício de ministro, né? Mas eu gosto muito de São Paulo. Para mim, eu continuo achando São Paulo uma cidade muito interessante, muito pujante. Eu lamento, muitas vezes, o que o poder público faz com a cidade. A cidade tem uma vibração muito importante. Eu não me vejo morando em outra cidade brasileira que não aqui, né? Que experiências administrativas e de gestão urbana de outras metrópoles o senhor acha possível implantar em São Paulo? O que o senhor viu no Brasil, pelo mundo, né, alguma coisa boa que dá para trazer para cá? Tem muitas cidades mostrando um potencial de inovação. O poder público local perdeu capacidade de inovação, né? E se compara com o Rio de Janeiro, por exemplo, compara com Bogotá, compara com Medellín. Mesmo na Cidade do México, tem problemas muito parecidos com os nossos, você vê isso para falar da América Latina. As cidades asiáticas, por exemplo, né, sobretudo na Índia e na China, elas estão vivendo um momento de muito investimento. Dá um exemplo concreto de alguma coisa que deu certo em outro lugar. Se eu for prefeito de São Paulo, eu quero trazer isso para cá. Olha, concreto. O transporte público em Bogotá, por exemplo, está recebendo investimentos, né, muito importantes em corredores, né, de ônibus, por exemplo. O México está investindo também. Isso para falar de transporte público. Nós temos experiências internacionais. Por exemplo, Santiago, que tem menos da metade da nossa população, tem muito mais metrô do que nós, Santiago do Chile. Então não há porquê nós vivemos esse clima de subinvestimento público para a melhoria da qualidade de vida. Agora, o que Nova York viveu? Nova York estava em decadência e chegou a quase ser decretada a sua falência, do ponto de vista financeiro orçamentário, né? Nova York soube se reinventar na questão dos serviços, do sistema financeiro, soube se reinventar em vários aspectos, inclusive na questão da educação. Se nós tomarmos, por exemplo, o que está acontecendo em Xangai, os investimentos estão... Aí é quase covardia comparar. Mas a pujança da presença do poder público em melhorar as condições de vida da população é muito notável. E nós estamos com 3 vezes o orçamento que dispunhamos 8 anos atrás, nós estamos com um menor nível de investimento na cidade. Então você não vê
Você sai pelas ruas e você não vê obras públicas estruturantes que vão mudar a qualidade de vida do cidadão. Você não nota isso em São Paulo. Tem uma obra pública estruturante que está faltando e que o senhor fala, "Bom, essa tem que fazer de qualquer maneira", por exemplo? Das que estão anunciadas, tem muita obra que está sendo anunciada agora. Imagina você, nós estamos no 8º ano do governo atual e há editais de corredores, editais de hospitais, uma série de coisas que haviam sido prometidas no passado estão sendo reanunciadas pela enésima vez no último ano do governo. Então é evidente que tem uma carteira de projetos que precisa sair do papel imediatamente. Está faltando leito em vários bairros de São Paulo, né? A questão dos corredores que parou, né? Tem CELS, o programa dos CELS foi paralisado no primeiro mandato dessa administração, no segundo não se entregou nenhum CEL, a média de CELS criados por ano caiu de 5 para 3, em 4 anos nós entregamos 21, eles em 8 entregaram 24. Então há projetos que a população já definiu, alguma duplicação de avenida, né, que estava prometida há muito tempo. O projeto tem, precisa executar. Tem. Olha, o projeto não está pronto para ser licitado, infelizmente. Apesar dos 8 anos transcorridos, ainda há detalhes a ajustar. Mas a população tem um conjunto de obras que ela tem na cabeça, que ela quer ver executado. Última pergunta, candidato. O senhor acredita que o apoio da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula podem ser decisivos na eleição em São Paulo? O que vai decidir as eleições de outubro? Olha, em grande medida eu represento aqui em São Paulo a visão de Brasil que nós construímos no governo Lula e no governo Dilma, né? Fui ministro do Lula, fui ministro da presidenta Dilma e em função desse trabalho é que eu me apresento em São Paulo, além da experiência acumulada na gestão da prefeita Marta. Esse é o sentido da minha presença aqui. Então é evidente que eu conto com o apoio dessas figuras, né, do primeiro mandatário, né, do país, os 2 primeiros mandatários, né, para apresentar uma plataforma de governo que seja crível e que as pessoas saibam que nós vamos executar. Isso eu posso te assegurar. Aquilo que for anunciado, nós vamos perseguir, executar, né, até o último dia do mandato. Muito bom, muito obrigado.